mansura. Esse capítulo fala: bem-aventurados os que são mansos, brandos e pacíficos. Jesus dizia que o reino do céu seria conquistado pelos mansos, que é o nosso futuro. Nós já nos encaminhamos, meus irmãos, de uma forma célere agora, para uma modificação no nosso planeta. Nosso planeta deixará de ser um planeta de provas e expiações e daqui a pouco tempo se tornará um mundo mais tranquilo, mais leve, digamos assim. Seremos um mundo de regeneração. E o que vai mudar? Vai mudar a nossa forma de olhar as coisas. Até hoje, as coisas foram conquistadas pela violência. Os nossos líderes eram os mais agressivos, os que passavam por cima dos outros, os que humilhavam e maltratavam. E nós achávamos muito bonito, né? Ele tem personalidade. Jesus não foi assim. Jesus foi manso e humilde. Quando levado à crucificação, diziam: quem é ele que não se livra do madeiro? Por que ele não sai da cruz se ele tem tantos poderes? E Jesus humildemente aceitou o sacrifício. Não porque ele não tivesse condições de sair dali, mas porque ele tinha uma visão muito maior do que a nossa. Ele sabia que a vida terrena é passageira e que a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Somos nós espíritos vivendo uma experiência na carne, no corpo. Quando nós entendemos que somos espíritos criados por Deus, imortais, vivendo uma experiência material, nós conseguimos entender o porquê da dificuldade, das dores, das provações na nossa vida. Torna-se para nós muito mais fácil conviver com o cônjuge difícil, com o chefe equivocado. Torna-se muito mais fácil convivermos com algumas injustiças. Aprendemos a nos resignar com determinadas coisas, porque entendemos que estamos, nesse momento, pagando alguma dívida de encarnação anterior. Ou aproveitando essa experiência dolorosa para nos aperfeiçoarmos, para nos fortalecermos. Uma criança, quando na escola, precisa passar por testes, exames, provas. Quando mais velho, prestar concursos, para que consiga atingir uma determinada posição. Não é fácil atingirmos uma determinada posição. E nós, enquanto espíritos imortais, passamos pelas mesmas situações. Provas, testes, exames. Só que não ganharemos um diploma aqui. Ganharemos uma leveza espiritual. Os relatos dos primeiros cristãos nos dizem que quando conheciam Jesus, eles se modificavam internamente e com uma profundidade tal que tinham a opção de irem à fogueira ou negarem o Cristo e continuarem uma vida normal. Foram vários os que continuaram confiando em Jesus e não aceitaram abjurar o Cristo. E tanto foi assim que hoje conhecemos a história de Jesus. Eles iam até as fogueiras cantando, felizes, dando a prova de testemunho, de sacrifício em amor a Jesus.
Meus irmãos, quando nós falamos em resignação, nós lembramos sim dos espinhos das nossas vidas, nas dificuldades que podemos passar e que temos passado. E trouxe hoje para compartilhar com vocês a história de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Jerônimo Mendonça, alguns já conhecem, já fizeram um sinal. Ele foi um jovem de uma família muito simples, criado em uma determinada religião evangélica, seguindo os preceitos do Cristo, se afeiçoando a tudo isso. Em determinado momento, sentindo algumas inquietações, Jerônimo decidiu entrar na doutrina espírita. E ali ficou, muito jovenzinho ainda. Aos 17 anos de idade, e ele era um menino de família muito pobre, sabendo da sua condição financeira, um comerciante decide lhe dar de presente um terno completo. E aquela época era a roupa que os jovens gostariam de usar para estarem elegantes. Hoje em dia, talvez não tanto. E ele ficou muito feliz com aquele terno novo. A família não tinha condições de lhe dar um presente tão caro. E ele decidiu, então, que iria ao cinema. Aquela época, o filme que passava era E o Vento Levou. E ele, então, arrumou-se bem feliz, saiu com os amigos e foram ao cinema assistir E o Vento Levou. Chegando ao cinema, naquela época, eles não sentavam, talvez pela superlotação do cinema, ele permaneceu em pé. E ficou, um filme de longuíssima duração, ele ficou todo o tempo ali em pé assistindo o filme. Quando termina aquele filme, Jerônimo não consegue mais se mexer. Suas pernas estavam extremamente inchadas e ele não se movia. Os amigos, então, o seguraram e o levaram até a sua casa, carregado. E o jovem, lá chegando, não tinha condições de tirar a roupa. Então, os familiares pegaram a tesoura e cortaram aquela calça tão linda que ele havia ganho. E ele diz: naquele momento, o vento levou meus sonhos, as minhas ilusões. Sonhava em casar, em constituir família. Tudo deixou de existir. A partir daquele momento, Jerônimo passa a viver preso a uma cadeira de rodas. Mas ele continuou a existência. As dificuldades foram agravando aos poucos, ao ponto de Jerônimo viver deitado em uma cama. Conta-se que os amigos espirituais, para tentar amenizar a dor que ele sentia, chegaram a colocar pesos em seu corpo e projetaram uma cama específica para que ele continuasse tendo alguma qualidade de vida. E como vocês acham que foi a vida de Jerônimo? Meus amigos, ele é um grande exemplo para nós. Preso a uma cama, Jerônimo viajava em uma Kombi e fazia palestras espíritas em vários lugares. Fundou 2 centros espíritas, sendo um responsável pela educação de crianças. Jerônimo viajou praticamente todo o Brasil, extremamente bem-humorado. Frequentava lugares sociais como qualquer pessoa. Tem uma história que conta que uma moça, muito irritada, tropeçou na cama de Jerônimo quando ela estava no cinema e, indignada, diz assim: todo lugar onde eu vou está esse homem aleijado. Eu vou ao futebol, ele está. Eu vou ao cinema, ele está. E ele olhou para ela e disse: mas a senhora não para em casa, né? Jerônimo sabia levar a vida de bom humor. Ele conseguiu a resignação, mas nem sempre foi fácil. Houve um momento na sua vida em que Jerônimo estava numa situação de quase morrer. Seus amigos faziam revezamento para prestar-lhes cuidados,
sempre alguém ao lado dele pernoitando, orando, lendo o evangelho, ministrando medicações, porque a situação dele era muito triste. E ele então pede aos amigos para que o levassem a Chico Xavier, seu grande amigo. E ele vai. Chegando até Chico, Chico observa o lençol banhado em sangue, a hemorragia muito intensa. Chico diz: Jerônimo, meu querido, você parece uma rosa, e uma rosa precisa de um beijo. E vários amigos que estavam ali, próximos ao Chico, vão ali dando um beijo, e nos dá a impressão que doam a ele um magnetismo de afeto, de amor. Chico é o último a se aproximar e dar um beijo, e diz: Jerônimo, meu amor, não aceite o coitadinho. Você não é coitadinho. E ali, Jerônimo entende que as suas dificuldades eram as provas, eram as expiações, eram os compromissos de dívidas, de falhas assumidas em reencarnações anteriores. Foram coisas que ele cometeu e que precisavam ser reajustadas. Então ele deixa de ser coitadinho e trabalha amorosa e resignadamente, utilizando todas as forças em nome do bem, levando a mensagem do Evangelho de Jesus a todos os corações, levando a doutrina espírita e levando o seu amor. No Livro dos Espíritos, na questão 924, há a seguinte pergunta: há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos. Nenhum meio terá ele de os evitar? Às vezes nós levamos uma vida correta, somos pessoas justas, decentes, aos olhos da humanidade. Em algum momento, podemos, todos nós, passarmos por situações dolorosas. E isso Kardec pergunta aos espíritos, ao que eles respondem: deve resignar-se e sofrê-lo sem murmurar, se quer progredir. Meus irmãos, nesse momento, Kardec não quer dizer que nós tenhamos que passar pelo sofrimento sem nos esforçarmos para melhorar. Em nenhum momento a doutrina espírita nos diz isso. O Jerônimo Mendonça, ele tentou todos os recursos possíveis da medicina, procurou os recursos espirituais que eram possíveis à época. Chegou a procurar o médium que incorporava o Dr. Fritz, e o médium lhe disse: seu problema eu não posso ajudar, é karma. E aí ele entendeu que precisava continuar passando por aquela situação. Mas em muitas situações, meus irmãos, nós temos oportunidade de modificarmos o cenário. Porque resignação não significa acomodação. Nós não podemos dizer: o médico me disse que eu tenho 1% de chance, então eu vou esperar a minha hora de desencarnar. Não. Se o médico diz que há chance, vamos lutar por ela. Quantas pessoas nós conhecemos ou já ouvimos falar que têm aqueles cânceres difíceis e nós observamos assim, fulano está com uma dificuldade muito grande, talvez logo desencarne, e aquela pessoa descobre que existe uma chance de uma injeçãozinha em tal lugar e ele vai, procura aquele médico, aquele tratamento e de fato revive, nem que seja temporariamente, porque ele tem vontade de viver. A vida na Terra é uma passagem, mas é uma bênção que deve ser muito bem aproveitada. E nós devemos aproveitar essa oportunidade que Deus nos dá e lutar por ela. Certa feita, estava eu precisando de uma fisioterapia e chegou uma senhora, assim, bem elegante, e aí eu perguntei a ela assim: a senhora vem aqui há muito tempo? E ela disse: sempre. Eu venho aqui e preciso complementar com outras atividades físicas. E eu: o que a senhora tem? E ela: tudo. O médico me disse que se eu não fizesse todos esses exercícios diários, eu não poderia nem caminhar, mas eu estou aqui. Eu não aceitei.
Então, a resignação não significa assim, pois é, o médico disse que eu vou andar de cadeira de roda, não vou me movimentar. É utilizar essa força, fazermos o que nós pudermos. Agora, se não há a possibilidade, nem material e nem espiritual, de modificarmos a nossa condição, nós vamos agradecer, aceitar e obedecer. Aí nós mudamos a nossa perspectiva. Há pessoas que naturalmente se entristecem com a desencarnação de um ente querido. É normal. Mas agora querer que aquela pessoa volte, querer continuar com a mesma vida, já não é saudável e nem possível. Então precisamos nos resignar, entender que ele for viver um outro ciclo na existência, não mais aqui do meu ladinho fisicamente como eu queria, mas muitas vezes ao meu lado espiritualmente, me amparando, ou talvez não tão em condições de me amparar, mas próximo. Nós precisamos aceitar, meus irmãos. A vida tem ciclos. Algumas vezes temos momentos de saúde, em alguns momentos o ciclo da doença, o nascimento de um novo bebê na família, a desencarnação de um ente talvez mais idoso ou mesmo mais jovem. São ciclos naturais da nossa vida. Precisamos nos resignar e precisamos entender a medida correta. Não adianta achar que Deus é injusto. Tudo o que nos vem é para nós. É um presente que nós temos. Saibamos agradecer a dificuldade, o sofrimento, porque nos tornam melhores, mais humanos. A dificuldade sempre nos humaniza. E nós, ainda no nosso estágio, nos ligamos mais aos nossos irmãos pela dificuldade, pela dor, do que por outros motivos. Quando vemos alguém sofrer, sempre temos vontade de dar um carinho, porque é nosso irmão. O nosso coração vibra, nós ainda nos entendemos, compartilhamos dessa experiência humana e até espiritual juntos. Nos aproximamos no momento da dor e que saibamos também aprender cada vez mais a nos aproximarmos e nos fortalecermos nos momentos de alegria sincera. Vibrar pelo bem do outro também é uma experiência positiva. Mas que saibamos, meus irmãos, entender que nada do que nos vem é por acaso. E como o nosso período de palestra é reduzido, eu gostaria de encerrar ainda com algumas poucas palavras de Jerônimo Mendonça. Após a sua desencarnação, lá no iniciozinho do livro que eu recomendo a vocês, é uma história de vida maravilhosa, e acredito que seja uma leitura simples, indicada para qualquer idade. E ele diz assim: novo retrospecto. Ele escreveu um texto retrospecto quando encarnado e depois escreveu um quando desencarnado. Nós vamos ler esse do desencarnado. Quando atravessava a carnal vilegitura, ressarcindo e reajustando tenebroso passado, guardava eu íntima convicção de que toda amargura, por mais longa pareça, tem seu tempo contado. Nos primeiros tempos da áspera expiação, reconheço, surgiram o pranto oculto, o receio mudo, a insegurança. Depois, agradecendo a Deus o abençoado recomeço, enchi-me de coragem, de fé, de resignação, de esperança. Amando profundamente a Jesus, a Kardec, a Chico Xavier, a que eles referem, neles inspirei-me para melhor compreender e servir. Embora reconhecesse ser eu menos que um cisco, entreguei-me ao labor do bem, sem outro bem nunca pedir. Meus irmãos, como diz Jerônimo, toda dor é temporária, mas os proveitos que dela conseguirmos extrair
serão eternos nos nossos corações. Que Jesus, nosso Divino Mestre, brilhe nos nossos corações e nos fortaleça durante os períodos mais turbulentos, mais sofridos e tristes da nossa existência. Tenhamos, meus irmãos, sempre a consciência de que nos momentos de dor, Jesus e os bons amigos espirituais nos carregam nos seus braços. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça sempre. Uma boa noite a todos.